Olá, prezados alunos, prezadas alunas. Muito obrigada por estar conosco em mais uma live, em estar aqui comigo, que sou a coordenadora de vocês, da área de gestão e negócios, do ensino superior, aqui da Gran Faculdade. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. E saber que nós estamos aqui justamente para nos aproximarmos e trazer uma experiência para você. Uma experiência de temas que possam ser vivenciados por você, que já é um gestor, um administrador ou um contador, mas que também é nosso aluno e a gente tem certeza que vai ajudá-lo aí no seu desenvolvimento profissional. Qual é o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a análise ambiental e a importância dessa análise ambiental para o gestor, para a gestão e negócios. É importante pensarmos, quando falamos em gestão e negócios, o que é essa análise ambiental? Quando nós falamos em gestão e negócios, nós precisamos pensar o seguinte: mesmo que eu esteja falando de empreendedorismo ou eu esteja falando de intraempreendedorismo, e qual é a diferença? Quando nós falamos em empreendedorismo, eu estou falando daquele negócio que eu vou tocar e vou ter ele como vou ter seguindo ele dentro de um segmento e eu vou ser o dono desse negócio. Quando eu falo em intraempreendedorismo, eu estou como eu, aqui na Gran Faculdade. Eu sou intraempreendedora. Eu estou seguindo o propósito da organização, trabalhando dentro da organização, ou seja, para que a gente possa levar educação e tecnologia, pessoas servindo pessoas. Então, eu sou intraempreendedora. Essa é a diferença. Agora, quando nós falamos em análise ambiental para gestão de negócios, para o empreendedor isso é fundamental. Nós precisamos pensar o seguinte: precisamos ter que a análise ambiental se dá de que forma? Nós temos a organização. Então, para você que está lá vendo isso na nossa teoria, você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer na prática do seu dia a dia. Pensem que, como uma organização, como é que eu preciso me preparar para estar nesse mundo em constante evolução, em constante mudança, todos os dias? Eu preciso estar focado em olhar todo o meu ambiente. Então eu começo por onde? Eu começo olhando aqueles fatores ambientais que estão mais distantes aqui da minha organização, mas que afetam a minha organização. Eu preciso, como gestor, como administrador, estar olhando o meu negócio? Preciso. E quais são esses fatores externos que eu preciso observar? Vamos dar alguns exemplos? Podem pensar aqui, vamos refletir juntos, pensem em algum negócio, ou se você já trabalha em alguma empresa, qual é o segmento dessa empresa? Ou se vocês não trabalham ainda, qual o segmento que vocês gostariam de trabalhar? Mas vamos tentar fazer disso uma experiência. Vamos pensar em fator ambiental. Um dos fatores macroambientais são esses que estão mais longe da organização, reforço aqui, mas que influenciam a organização. Acabamos de ver esses dias e vemos em vários noticiários a questão ambiental, às vezes as destruições em termos de chuvas intensas que acabam destruindo bairros, cidades que ficam embaixo da água. Um dos exemplos, a questão das intensas chuvas nos últimos dias. Se a minha organização, se a minha empresa, se o meu pequeno mercado, se a minha pequena padaria, ela está nesse circuito aonde aconteceu esse desastre ambiental, isso afeta e afetou a organização. Então, é um fator ambiental que eu, como organização, não tenho muito poder de ação, porém, fui afetado por uma questão ambiental. Então, como organização, eu preciso pensar, isso que aconteceu foi uma ameaça à minha organização. Mas eu também preciso pensar o seguinte: existe uma oportunidade ao pensar em fatores ambientais? Sim. Vamos pensar que eu sou uma empresa de reciclagem de papéis. E a partir desse momento, eu
tenho consciência de que eu tenho oportunidades para melhorar o meio ambiente. Da mesma forma, se nós pegarmos um segundo exemplo, um outro fator ambiental, lá continuem imaginando o segmento da organização de vocês. E se vocês analisam agora um outro fator macroambiental, que seja o fator econômico, por exemplo. Dentro da nossa organização, a economia, ela estabiliza ou desestabiliza como organização? Com certeza. Então, precisamos estar muito atentos ao que a questão econômica nos traz. Estar sempre próximo dos noticiários, estar sempre próximo das últimas atualizações, para que a gente possa, sim, estar atento a algumas mudanças, principalmente em questões financeiras. Então, a questão econômica macro, como inflação, taxas de juros, importação, exportação, podem influenciar o meu negócio? Com certeza. E eu preciso, como gestor, estar atento a isso. Outra questão, se eu analiso, vamos analisar um outro fator externo. Se eu analiso um fator externo como uma questão demográfica, se eu analiso questões demográficas podem influenciar o meu negócio, nesse que nós estamos aqui, cada um de nós agora está imaginando? Com certeza. Nós temos aqui, estamos vivendo, né, mudanças geracionais. Nós temos aqui diversidades geracionais. E quais são as últimas questões que nós entendemos em termos de gerações ou em termos de idade, por exemplo? Nós sabemos que a nossa vida, né, por meio de estudos, ela está com uma longevidade. Na época dos nossos avós, enfim, a vida iria mais ou menos até os 60, 70 anos. Hoje nós temos estudos que as pessoas estão chegando até os 90 anos na média. Então, será que isso afeta o meu negócio? Eu preciso entender, eu preciso ficar atento a isso, a essas questões demográficas. Quando falamos em questões demográficas, também podemos pensar o seguinte, dentro desse meu produto ou serviço, qual é a faixa etária que eu atinjo? Se eu estiver atingindo pessoas adultas ou crianças, se eu olhar, né, como está a pirâmide etária nos dias de hoje, façam isso. Olhem a pirâmide etária, vocês que vão ser futuros gestores, futuros donos de empresa ou intraempreendedores, olhem a faixa etária, busquem na internet e olhem lá, a faixa etária de 50 anos atrás e agora a pirâmide etária da atualidade ou do futuro, daqui dos próximos 50 anos. Vocês vão verificar que essa pirâmide etária mudou. Essa pirâmide etária antes, nós tínhamos aqui, né, um número maior de crianças na base da pirâmide. Hoje não. Se nós olharmos, até vou deixar não vou dar esse spoiler. Eu quero que vocês olhem como que está essa pirâmide etária aqui de agora para os próximos 10, 15, 50 anos. Isso, a organização, ou seja, é um macroambiente que pode afetar você, gestor organizacional? Com certeza. Dependendo de quem é o meu público-alvo, com certeza afeta a minha organização. Se nós pensarmos em questões sociais, em questões socioculturais, nós também temos que pensar se isso afeta a nossa organização? Sim, hoje nós estamos vivendo num mundo globalizado, nós estamos num mundo digital, nós temos aqui, né, dispositivos móveis que nos conectam com o mundo todo. Então, estarmos presentes e sabermos quais são as culturas e qual é a mudança nessa relação cultural e qual delas nos aproxima com a nossa organização é essencial. Aqui, prezados alunos, prezadas alunas, eu trouxe, né, algumas questões e eu tenho certeza que vocês estão aí pensando, né, nesse segmento organizacional. Tenho certeza que vocês conseguiram imaginar alguns fatores que podem se tornar dentro desses ambientes que eu citei, ou como uma oportunidade ou como uma ameaça, dependendo daquilo que é o que eu trabalho e quem é o meu público-alvo. Eu ainda, como organização, preciso pensar, prezados alunos, prezadas alunas, precisamos pensar em quê? Precisamos pensar aquilo que está um pouco mais próximo da organização, estar atento aos nossos clientes.
pensar quem são os nossos clientes, pensar como que eles agem, olharmos quais são as necessidades e os desejos desses clientes, pensarmos que nós precisamos, da mesma forma que eu busco aqui, trazendo essa experiência, trazendo esses cases, trazendo essas questões para vocês, a gente tenta aproximar a experiência de vocês. Eu tenho certeza que isso é possível. Então, precisamos pensar o seguinte, será que eu, como organização, estou proporcionando experiência para o meu cliente, para a minha cliente, para o meu consumidor, para o meu público-alvo? Eu tenho certeza quem é o meu público-alvo? Então, se eu sei quem é o meu público-alvo, qual é o grupo de pessoas que eu atinjo, como é que eu trabalharei a experiência e vou proporcionar a experiência para esse público? Então, quando nós falamos em análise, a importância da análise do ambiente, para você que é gestor, para você que é futuro gestor ou gestora, é importante pensar nesse cliente. Como também é importante pensar na concorrência. Claro, quem são os meus concorrentes? Quem é que está próximo de mim e que trabalha com o mesmo segmento que eu? Reflitam sobre isso. Vocês que imaginaram um segmento para que a gente pudesse estar trazendo a importância dessa análise ambiental nessa live de hoje, pensem qual os concorrentes que tem próximo a esse segmento. E nós temos que pensar que a concorrência, conforme o segmento que vocês imaginaram, ela é ampla. Se nós estamos pensando no seguinte, eu estou aqui tomando uma água, eu estou com sede. Será que os meus concorrentes são só os que fornecem água? Ou será que são todos aqueles que poderiam estar saciando a minha sede? Temos que pensar nisso. Temos que pensar em quem mais? Nos nossos parceiros, nos nossos fornecedores. Então, tudo isso é a importância do ambiente próximo à organização. E fora isso, prezados alunos, prezadas alunas, olha só, ainda nessa dica, se nós, como organização, temos que analisar esses fatores mais externos que eu comentei, temos que analisar esses fatores que estão próximos à organização, clientes, fornecedores, temos que pensar na concorrência, temos que pensar na comunidade que está próximo à organização, nós também temos que pensar na organização. Quais os setores que são influenciados pelas ações que eu tomo dentro da minha organização? Isso também é um ambiente que eu vivo, é um ambiente que eu estou todos os dias. Então, eu tenho que pensar, sim, que todas as ações que eu tomo, seja como empreendedor ou como intraempreendedor, está relacionado àquilo que o setor que está do meu lado também pode ser refletido. Então, essa reflexão das minhas ações se refletem dentro da organização. Em outros setores, como recursos humanos, pode refletir desse segmento que vocês estão pensando, refletindo no recursos humanos, ou pode refletir na questão operacional ou na questão financeira. Então, tudo isso é muito importante, prezados alunos, prezadas alunas. Viram o quanto é interessante entendermos sobre o ambiente, esse macro e esse microambiente próximo às organizações ou que estão mais longe das organizações? Eu diria para vocês, tudo isso afeta a organização e nós dentro da área de gestão e negócios precisamos estar atentos a tudo isso. Precisamos sim fazer um plano estratégico, fazer um plano de negócios e que não é estático. Um plano estratégico que realmente nos mostre a cada ciclo que caminho que eu devo mudar, quais estratégias novas eu preciso utilizar ou se realmente as estratégias que eu estou tomando está dando resultado. Vamos refletir sobre isso? Muito obrigada pela sua participação e em breve nos vemos novamente. Um abraço. Tchau, tchau.